Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Já morei em Portugal por 14 anos e hoje eu moro na Bélgica. E nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência, de ter viajado para Portugal há pouco tempo de férias. Mas deixa eu beber uma aguinha porque aqui tá cedo, gente. Tô gravando esse vídeo. Nem sei que horas são, mas tipo assim, eu acho que deve ser 8 horas da manhã. Mas já tá calor aqui na Bélgica. Já fiz um monte de coisa. E agora que eu sentei aqui. Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E interaja, deixa sua dúvida, deixa seu comentário, que é pra gente criar uma comunidade, de pessoas que querem dar bem aqui na Bélgica, que querem ser imigrantes com sucesso, imigrantes honestos, imigrantes que querem ter uma vida melhor, tá? Porque esse é o meu lema de vida. Eu quero sim crescer cada dia mais, eu quero poder proporcionar para minha família coisas boas, para os meus filhos, eu quero poder ter uma vida digna, que graças a Deus eu já tenho, uma vida onde a gente não passa dificuldades, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, tá? Tem 5 anos que eu não ia em Portugal. Por quê? Por causa que eu decidi que eu ia focar, na construção, na reconstrução da minha vida. Porque eu tava em Portugal, morei lá 14 anos, foi ótimo, maravilhoso. Saí do Brasil, fui para Portugal, eu estudei em Portugal, eu construí, por exemplo, empresas em Portugal, tinha um salão de beleza, tinha um instituto de beleza, também já tive uma loja de produtos diversos, assim, de higiene, de produtos, assim, sabe? Quando a gente abriu o conceito da loja, era uma loja de €1. Só que aí depois foi aumentando, porque não dava para sustentar só com uma loja de €1. E depois eu acabei passando a minha parte para minha mãe, que eu abri em conjunto com a minha mãe. E logo depois aconteceu várias coisas na minha vida, que eu tive que fechar tudo. Fiquei um bom tempo assim, um ano, quase um ano. Não, um ano não, gente, 2 anos, porque eu fechei porque eu tava grávida, depois eu fiquei 6 meses no total internada, mas meu filho, depois meu filho foi pra casa, depois eu fui pro Brasil, porque meu padrinho teve muito doente, graças a Deus hoje tá muito bem, e depois a gente veio aqui pra Bélgica, meu marido veio primeiro. O que acontece? Então depois eu ficava naquela síndrome do imigrante, que eu já até falei aqui no vídeo anterior aqui com vocês sobre isso. Eu senti que eu ia ser feliz quando eu voltasse pro Brasil. Aí depois, quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu sentia que eu ia ser feliz quando eu voltasse para Portugal. Porque o imigrante, assim, ele nunca tá satisfeito no lugar que ele tá. Aí depois de muito estudo, depois que eu comecei a trabalhar com marketing digital, trabalhar através da internet, fazer vários cursos, fazer mentorias, teve um determinado momento que eu entrei numa mentoria. Essa mentoria era a oferta dela, a promessa dela era faturar mais, porque eu tinha ali estagnado no patamar e eu queria faturar mais. Então surgiu essa mentoria e eu entrei. Quando eu cheguei lá, gente, não era nada do que eu imaginava. Eu até brinquei com a mentora sobre isso, porque eu achei que eu ia aprender técnicas de vendas, que eu não sabia, mirabolantes. E chegou lá, era pra gente encontrar a felicidade dentro de nós. Meu amor, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi que a felicidade está no local que eu estou. Que independente se eu estiver no Brasil, se eu estiver em Portugal, se eu estiver na China, a felicidade tem que estar dentro de mim, porque senão eu vou olhar ao meu redor e vou ver que nada vai me satisfazer. E depois dessa mentoria, eu decidi focar, sabe? Focar no meu trabalho, focar na minha vida aqui na Bélgica, focar nos médicos do meu filho aqui na Bélgica. Então eu fiquei muito tempo sem ir em Portugal. E agora chegou o momento que a gente decidiu que a gente ia passar férias em Portugal. E assim foi feito. Nós viajamos de carro, são 2.100 quilômetros, é muitas horas. Mas assim, é super divertido. É cansativo, mas é super divertido, E chegando em Portugal foi maravilhoso. Eu revi a minha mãe, que lógico que eu não fiquei 5 anos sem ver ela, porque ela veio aqui na Bélgica. Eu revi o meu irmão, que também veio aqui na Bélgica, e tal. Revi minha sobrinha, que também morou aqui com a gente também um tempo, que é minha filha do coração. Mas o que eu quero falar com vocês é em relação à impressão que eu tive sobre os preços de Portugal, tá? A vida não é fácil mais em Portugal. Tipo assim, fácil que eu falo barata.
né? Porque fácil nunca foi, né, gente? Nós somos imigrantes, a gente sabe que a vida não é fácil, principalmente quando a gente tem que lidar com saudade, lidar com várias coisas internas e tal. Então, a vida de imigrante não é fácil. Eu usei a palavra errada. A vida não é barata, ok? Por exemplo, quando a gente chegou lá no supermercado, lá chegou na casa do meu irmão, ele tem a máquina de café, né? Como a gente também tem aqui na Bélgica. E aí, então, só que ele não tá bebendo café da máquina porque ele parou de beber café e tal, tá agora numa vibe super saudável e tal, cuidando do corpo, fazendo dieta, aquela coisinha toda, aquela alimentação regrada, então ele não tá bebendo café. Então eu falei com ele assim, então nós vamos no supermercado e vamos comprar o café. Chegando lá para comprar o café, porque o Alexandre gosta de beber café da máquina, nós tomamos um susto. O café da máquina, daquela máquina específica, pode ser que existem outras mais baratas, mas a máquina do meu irmão é aquela máquina específica. O café é 7 euros. Eu fiquei chocada. Por quê? Porque o mesmo café, né, parecido aqui na Bélgica, é 2,39. E a quantidade da cápsula lá era muito menor do que a quantidade da cápsula aqui. Aqui, um café, um saquinho de café de 2,39 tem 36 cápsulas. Lá, se eu não me engano, era 10 cápsulas, alguma coisa assim, sabe? Eu falei assim, gente, com esse mesmo valor, lá eu compraria café para 2 meses, sabe? E aqui eu não vou comprar nem para 10 dias direito. Eu fiquei chocada. Porque, por exemplo, uma pessoa que bebe, que nem o Alexandre bebe café de manhã. Ele faz 3 cafés da máquina de manhã para poder beber, né? Ele gosta de tomar um copão de café. Ele não gosta de tomar um cafezinho, gosta de tomar um copão de café. Então ele faz 3 cápsulas de manhã. Eu, Juliana, agora eu bebo descafeinado, que é um café mais caro, porém, gente, é 3 euros. É mais caro do que o do Alexandre, mas o meu é 3 euros. Olha pra vocês verem, também com 36 cápsulas. Eu bebo café de manhã, eu bebo café de tarde, eu bebo café de noite, eu bebo café toda hora. Por isso que eu bebo descafeinado, né? Porque antes eu bebia essa mesma quantidade e não dormia. Por quê? Porque eu bebia café o dia todo, trabalhando na frente do computador e sentia um pouquinho de cansaço, eu ia lá e bebia café e tal. Então, ou seja, eu passei a tomar o descafeinado. E aí, lógico que minha vida melhorou muito tomando descafeinado, tá, gente? É uma dica pra vocês, tome café descafeinado. É o mesmo sabor, tá? Você pode beber o dia inteiro. Mas eu fiquei chocada com isso, gente. E pronto, outras coisas também, sabe? Por exemplo, antigamente eu só comia fora quando eu morava em Portugal. Eu tomava pequeno almoço na rua, eu comia, almoçava na rua, eu quase não fazia comida na minha casa, tá? Por quê? Porque eu trabalhava muito, então era o hábito de todo mundo lá e eu aprendi isso e pronto, acabou. Não é questão de ser luxo, era questão de ser o hábito do dia a dia mesmo. Agora, amor, não tem como a pessoa fazer isso. Por quê? Por causa que as coisas aumentaram muito. Então, comparado ao salário que a pessoa ganha, comparado, sabe, ao custo de vida, tipo aluguel, né, conta de água, conta de luz, conta de internet, essas coisas todas, sinceramente, eu acho que morar na Bélgica é muito melhor. E eu não tô falando isso, por exemplo, porque eu quero te influenciar a morar na Bélgica. Não, cada um sabe da sua vida, cada um sabe onde o sapato aperta. Eu tô falando pra mim, Juliana, tá? Que tem, por exemplo, 2 filhos, que eu tenho um filho que precisa de cuidados especiais, que eu preciso, por exemplo, pensar no futuro dos meus filhos, né? Porque quando a gente é sozinho, quando a gente é solteiro, a gente... qualquer coisa tá bom, a gente se vira. Mas quando você tem filhos, você tem que pensar neles, tanto no presente quanto no futuro. Então, pra mim, Juliana, por mais que eu amo Portugal demais da conta, eu gosto da comida, eu gosto, sabe, do clima de Portugal. O meu marido até fala que é um clima, assim, muito praieiro, nem sei se existe essa palavra, sabe, o clima mesmo de praia, porque a gente, né, a nossa casa é perto da praia lá, então, assim, é tudo muito bom, sabe? Mas, para poder trabalhar CLT, digamos assim, eu acho que não é bom. Eu acho que, sinceramente, é muito complicado. É muito complicado, não só para o imigrante, quanto para o próprio português mesmo, né? Para poder ter uma qualidade de vida, a pessoa, no meu ponto de vista, a pessoa tem que ser um empreendedor. A pessoa tem que ter o seu próprio negócio, tem que ter um negócio ali que tenha bastante procura, que as pessoas procurem, né? Porque sim, eu tive lá com uma amiga minha que ela tem um escritório de contabilidade e assim, é fila, ela dá a senha para as pessoas.
né? Porque as pessoas precisam do serviço dela. Então, com certeza ela vive muito bem. Agora, uma pessoa CLT, eu tenho as minhas dúvidas. Então, assim, por mais que eu ame Portugal, infelizmente, né, que eu tinha esperança, né, gente? Imagina se eu chegasse lá e falasse assim, nossa, aqui a vida é bem barata mesmo. Ô, meu pai amado, eu acho que eu vou voltar para Portugal. Que isso, né? Poderia acontecer. Mas, não, infelizmente, para mim não é o momento ainda, né? Apesar de eu amar muito, apesar de eu querer muito poder morar em Portugal novamente, né? Mas, infelizmente, para mim não é o momento. Para mim, hoje, a Bélgica é a melhor opção em termos, por exemplo, para quem trabalha em CLT, né? Porque meu marido trabalha para uma empresa, então, ou seja, para ele é muito melhor ir trabalhar aqui, o salário é muito melhor aqui, os benefícios são muito melhores aqui, né? Então, eu acho que morar na Bélgica é muito melhor do que morar em Portugal, em termos de salário, em termos de poder aquisitivo, em termos de futuro para os filhos, né? Por exemplo, aqui a criança na escola, naturalmente, lá também, mas pronto, mas aqui na escola, por exemplo, a criança naturalmente vai poder falar mais idiomas do que além o português, né? Porque a minha filha fala português, fala francês, né? Já aprendeu neerlandês, vai aprender também, já fala um pouco de inglês, então, ou seja, aqui é bom para criança, sabe? Aqui, por exemplo, tem várias oportunidades. Por exemplo, uma pessoa que não está trabalhando, a pessoa pode fazer cursos gratuitos. Uma pessoa que chega de Portugal, ela tem com documentação, atenção, abre aspas, com nacionalidade, não estou falando residência. A pessoa, ela tem a chance de se regularizar muito rapidamente, né? Se a pessoa tem disposição para poder trabalhar. Tanto é que aqui existem, por exemplo, eu sou luso-brasileira, né? Eu tenho a nacionalidade brasileira e a nacionalidade portuguesa. Mas, por exemplo, o português, que é a pessoa que só tem a nacionalidade portuguesa, o português, o europeu mesmo, aqui tem muitos. Tem muitos, eu conheço bastante portugueses. Por quê? Porque aqui é bom, né? É muito vantajoso para eles. Se não fosse tão bom assim, não teria tanto português aqui, sabe? Então, assim, não é um vídeo que eu acho legal de estar falando, um vídeo que eu acho, tipo assim, porque eu não quero falar mal de Portugal, porque Portugal é a minha base, é onde eu aprendi muita coisa, é onde eu estruturei o meu caráter, aonde eu conheci e conheço pessoas maravilhosas de palavra, pessoas, sabe? Mas se a gente for colocar na balança, a Bélgica ganha em termos de poder aquisitivo, em termos de oportunidades, em termos de qualidade de vida. Portugal é muito, em termos de qualidade de vida, Portugal é melhor, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu, Juliana, eu adoro, por exemplo, ter aquele restaurante que eu gosto de comer. Eu gosto, por exemplo, de ter as pessoas que eu já conheço há anos, sabe? Eu gosto de sair na rua e conversar com todo mundo. Lá eu conheço todo mundo. Eu gosto, por exemplo, de ir no shopping 10 horas da noite. Aqui você não vai encontrar isso. Aqui, 6 horas, 8, tem mercado, por exemplo, ontem eu queria fazer compra. Eu trabalhei de dia e fiz minha vida, minha rotina. Aí, quando eu dei por mim, meu café acabou, meu descafeinado. Eu falei assim, ai, a gente tem que fazer compra. Vamos, Alexandre, fazer compra. Já era 7h39 e o mercado fechava às 8. Então, não dava para poder fazer compra mais, né? E mesmo assim, esses mercados até fecham tarde, porque por norma tudo fecha às 6. Então, lá em Portugal é à meia-noite, porque tem o shopping, né? A gente vai pro shopping, você pode fazer as suas coisinhas à noite, você pode tratar de algum problema que você tenha com a internet à noite, porque no shopping tem a loja da internet, você pode fazer um pagamento, você pode fazer uma compra, sabe? Você pode ir numa loja de roupa, tudo à noite, você pode ir no cinema. Então, tipo assim, em Portugal, eu tenho a sensação que a gente vive mais, aproveita mais. Mas não tem como também você aproveitar isso tudo se você também não tiver dinheiro, entendeu? Se você não tiver com a vida estabilizada. Então, assim, pra mim, Juliana, né, eu vou continuar morando na Bélgica ainda, se Deus quiser e permitir, né, por bom tempo, por longos anos. Portugal é a minha casa, Portugal é o país assim que eu gosto de voltar para poder renovar as energias, também como o Brasil, né? Porque no Brasil também tenho familiares, pessoas que eu amo, é a mesma coisa. Portugal e Brasil para mim é a mesma coisa. Eu chego, conheço todo mundo, eu falo com todo mundo, é a mesma coisa, né?
Então, mas Portugal, infelizmente, não é um país que eu vou voltar a morar por agora. Pelo menos enquanto meus filhos não estiverem, né, com a vida organizada, com a vida encaminhada. Então, como o Alexandre Gabriel tem 10 anos, então aí minimamente, no mínimo dos mínimos, eu vou ficar aqui até ele ter 25. Eu ia falar 18, mas até 25, né, gente? Então, falta pelo menos 15 anos para eu continuar aqui na Bélgica. Mas me contem aí, se você já veio na Bélgica, se você consegue fazer essa comparação, né? Ou através mesmo dos vídeos que eu mostro de compra e tal, me fala qual que é a sua opinião. Você acha que ainda dá para morar em Portugal e ter uma vida boa? Ou você acha que em Portugal a gente teria que fazer mais sacrifícios, né? E se você mora aqui na Bélgica e já morou em Portugal, qual que é a sua opinião? Me conta nos comentários. Vamos falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante, gente, né? Principalmente para quem já morou em Portugal, como eu, e hoje mora na Bélgica, ou pessoas que moram em Portugal e querem morar na Bélgica, né? É muito bom a gente estar esclarecido e ter na nossa mente o porquê de estar em cada lugar, para não ter aquela síndrome do imigrante, de ficar tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu voltar para tal lugar, eu não vou viver isso, porque não, porque a Bélgica também tem muita coisa boa, né? Não é só por causa do trabalho, por causa das oportunidades, não. A Bélgica também tem muito lugar bonito, a Bélgica também tem muito restaurante legal, só que lógico que é muito mais caro, né? Que antes eu comia lá em Portugal todo dia na rua, hoje a gente só come uma vez no mês, olha lá, datas comemorativas, que você vai no restaurante, 100, 150 euros. E em Portugal, não. E 100, 150 euros aqui para duas pessoas, eu e meu marido. Lá, por exemplo, teve um restaurante que a gente foi, a gente pagou 70 euros, mas era para 4 pessoas. Teve um restaurante que nós fomos, que era eu, meu irmão, meu marido, minha mãe, o Armando, que é um português amigo nosso, a minha sobrinha, a Alexia, o Jean Gabriel, 8 pessoas, foi 120 euros. Então, tipo assim, sabe, gente? Lá você, beleza, as coisas são um pouco mais baratas do que aqui, a contradição, né? Mas tá muito mais caro do que era antes. É isso que eu quero falar com vocês. Obviamente tem inflação, né? As coisas aumentam, não sei o quê, mas eu acho que o salário mínimo não acompanha tudo, não acompanha o preço das casas, não acompanha o preço do mercado. É isso que eu tô achando. Eu acho que tá tipo começando a ficar difícil, igual é no Brasil. Me conta, qual é a sua opinião? Me fala, mas não esqueça, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação e deixe o seu comentário, concordando ou discordando, porque aqui a gente se completa. Às vezes eu posso ter minha opinião hoje e amanhã pode mudar. Da mesma forma que você também pode ter uma opinião hoje e pode escutar a mim e pode mudar, né? Whatever. A gente se completa. Aqui a gente não se bate, se completa, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.